Quando uma criança brinca, significa muito mais do que uma simples distração. Significa um momento de aprendizagem, construção de conexões importantes que perdurarão para sempre. Brincar puxando um carrinho, por exemplo, é uma das brincadeiras preferidas dos pequenos, que estimula o desenvolvimento cognitivo, a imaginação, a coordenação motora, as relações espaciais, percepção de causa e efeito, entre outros. Analisando uma criança puxando um carrinho vazio de massa 4 quilos com velocidade constante sobre uma superfície, a força de tração na corda com que a criança puxa o carrinho em newtons é 10 na direção I mais 20 na direção J. Nas condições descritas, pode-se afirmar que o coeficiente de atrito entre o carrinho e a superfície, assim como a aceleração adquirida pelo carrinho, vale respectivamente. Bom, qual que era a sua sacada nessa questão? Em primeiro lugar, o entendimento do enunciado e o entendimento dessa força de tensão dada na questão. Ele disse que a massa era 4 kg, que a velocidade era constante e que a força de tensão valia, vou trocar esse F por T, valia 10 na direção I mais 20 na direção J. Olha aqui o meu plano. Eu tenho a direção I, a direção J e a direção Z. Gente, para ficar mais fácil no que você tem o hábito de fazer, esse J você podia pensar como o seu eixo Y. E o seu I você podia pensar como o seu eixo X. Essa força, tensão feita pela criança, essa tensão está aqui. A criança puxa o carrinho e ela faz essa força de tensão nesta direção. Beleza. É bom você lembrar que essa força ela está na diagonal. Se nós colocássemos os eixos X e Y aqui, ó, ou o tal do I e J, se nós colocássemos eles aqui, nós poderíamos decompor essa tensão no eixo X e teríamos aqui a componente TX e decompor ela no Y e ter a componente TY. O que essa questão fez, nada mais, nada menos, foi te dizer o valor de TY e o valor de TX. Ele te deu o valor da tensão do menino de uma maneira diferente. Normalmente ele te dá o valor da tensão e você decompõe a tensão. Nesse momento ele te deu o valor das componentes da tensão. A componente TX é a componente na direção I. Então o meu TX seria o meu TI, que vale, olha lá, na direção I, 10. E ele disse que está em newtons, então 10 newtons. E a minha componente TY, que é a direção J, está aqui, o meu TY, seria o meu TJ. Ele vale aqui, olha, na direção J, ele vale 20. Bom, 20 newtons, esta análise do enunciado e do valor da tensão era a sua primeira sacada nessa questão. Logo em seguida, você vai para a conclusão dela, para a resolução dela. Ele te pergunta qual o valor do coeficiente de atrito e da aceleração. Ele quer saber o μ e o valor da aceleração. Bom, como a velocidade é constante, a força resultante ela é zero. Se a força resultante é zero, nós podemos concluir que a aceleração é zero. Então já está aqui uma resposta. Força resultante é MA. Gente, se a força resultante é zero e existe a massa do carrinho, né, 4 kg, para que essa equação zere, a aceleração tem que ser zero. Então era importante você lembrar que toda vez que você tem velocidade constante, você está em equilíbrio, o que significa dizer força resultante igual a zero. Pronto, matamos a aceleração, que é zero. Esse raciocínio também é útil para a representação das forças no carrinho. Quais são elas? Peso, está aqui representado. O peso é calculado como massa vezes gravidade. A massa do carrinho, ela vale 4 kg e peso é mg. Gente,
Não foi dado nesse enunciado, mas deveria ter informado essa questão. Sendo uma questão de vestibular, ela deve ter sido informada num cabeçalho da prova, ou sendo uma questão de livro, ele deve ter fornecido no próprio livro o valor da gravidade. Então, vamos adotar esse G igual a 10, que é o mais utilizado. Massa 4, G igual a 10, temos aqui 40 newtons para o peso. Está aqui, ó, 40 newtons. Além do peso, nós temos, cuidado, as forças Tx e Ty, na verdade, as componentes, né, da tensão, Tx, que é o meu Ti, que vale 10 newtons, e o meu Tj, que é o Ty, que vale 20 newtons. Cuidado para não esquecer, tem a normal, aqui também. Qual vai ser o valor da normal? Olha o cuidado, olha o cuidado. Ele está em equilíbrio, a resultante é zero. Então as forças para baixo devem ser anuladas com as forças para cima. Eu tenho 40 para baixo, então eu tenho que ter 40 para cima. Se eu já tenho 20 para cima, que é o Ty, então a minha normal também tem que valer 20, porque o 20 somado da normal com o 20 do Ty tem que dar os 40 do peso, para eles se anularem. O peso cancela normal e Ty. Beleza. Além disso, está faltando uma outra força para anular o Tx, que é a nossa força de atrito. O atrito tem que ser igual ao Tx para a resultante ser nula. Então, o atrito tem que valer 10 newtons. Tá vendo o tanto que era importante você interpretar a ideia da velocidade constante? Você interpretar que isso significa força resultante zero? Como ela é zero, você pode afirmar que o Tx é igual ao atrito, que o peso é igual ao Ty mais a normal. Feito essa análise, vamos agora calcular o coeficiente de atrito, que está dentro da fórmula de atrito. Olha só, força de atrito é igual à força I, que eu acabei chamando ela, na verdade, a força na direção I, né, que é esta, que eu acabei chamando ela de Tx, que é o meu Ti. Então eu vou trocar aqui por Tx. Muito bom. Atrito a gente calcula como μ vezes normal. O Tx vale 10, substitui 10. A nossa normal vale 20. Substituir aqui a normal 20. Então, o μ, que é o coeficiente de atrito, vai ser igual a 10 dividido por 20. Mandei o 20 dividindo. Corta esse zero com esse zero. 1 dividido por 2, 0,5. Então, o coeficiente de atrito é 0,5. E a aceleração é 0. Portanto, a resposta certa, o gabarito que você vai ter que marcar nessa questão, é a letra B, de bola. Espero que você tenha entendido essa questão. E quando você estiver estudando, resolvendo exercícios, se pintar uma dúvida, procura a resolução no meu canal. Se não tiver resolução desse exercício, manda ele para mim via direct no meu Instagram. Eu vou resolver para você assistir. Valeu!